Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Que paisagem bonita, né? É até assim muito bom nós estarmos aqui nesse feriado, nesse tempo, meditando na palavra, desenvolvendo comunhão e olhando a grandeza do nosso Deus através dessa natureza linda. Amém? 1 Samuel capítulo 23, o verso 15, diz o texto: Davi e Jonatas renovam a aliança. A traição dos Zifeus. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, versículo 15, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: Não temas, porque a mão de Saul meu pai não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. Ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para a sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Áquila, que está no sul de Gesimom? Agora, pois, ó rei, desce, conforme te impõe o coração. Toca-nos a nós e entreguemo-nos nas mãos do rei. Disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Porém, pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações e irei convosco, se ele estiver na terra. Buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Gesimom. Saul e os seus homens se foram ao enlaço dele. Isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém estes e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Versículo 29. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros em En-Gedim. É muito interessante nós vemos aqui essa renovação da aliança entre Jonatas e Davi. E o verso 16 diz que ele se levanta e vai até Oreza. Jonatas se levanta e vai a Davi a Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Como é bom quando nós temos amigos que nos fortalecem a confiança em Deus. Que vem, a nossa expectativa naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E eles vêm e trazem uma palavra de conforto, uma palavra de fortalecimento. A profunda devoção de Jonatas por Davi o levou a arriscar novamente a sua vida, ao procurar Davi para fortalecer a confiança em Deus. Porque confiar em Deus vai na contramão daquilo que muitas vezes, naturalmente, é o mais acertado a fazer. O caminho de Deus sempre é o caminho mais estreito. O caminho de Deus, a porta que Deus abre, é muitas vezes a porta mais apertada. Mas nós precisamos entender que quando Deus nos mostra um caminho e quando Deus abre uma porta, Ele quer que a gente siga esse caminho e passe por essa porta na força dEle, na confiança de que o seu poder irá nos capacitar e nos fortalecer e nos dar força, e fazer com que através do poder de Deus, da graça, da sabedoria de Deus e da força que Ele nos capacita, nós venhamos a ter bom êxito. Amém? Quando ele fala aqui no versículo 17, Jonatas diz: Eu serei o segundo contigo, isto é, o segundo no reino.
a sua morte numa batalha contra os filisteus no Monte Giboa, no capítulo 31, nós vamos ver isso no verso 1, né? Impediu que isso se tornasse uma realidade. Mas mesmo desconhecedor dessa realidade, ele vem fortalecer a Davi e ele vem estabelecer uma aliança com Davi. E Davi vai honrar essa aliança com Jonatas, mesmo depois da sua morte. Amém? Vai alcançar Mefibosete, o filho de Jonatas, e vai favorecê-lo, porque Davi também é um homem fiel. Então, é muito interessante nós vermos aqui como Deus ele faz coisas maravilhosas. Amém? Aqui nós vamos ver a traição dos zifeus, né? Esses zifeus, dentro da região aqui, eram homens que vão até Saul e dizem que sabem onde Davi está, né? E eles vão trair a Davi e eles vão se levantar contra Davi. Porém, Davi, já consciente disso, vai se proteger desses homens. Às vezes você ajuda pessoas e essas pessoas depois se levantam contra você. É importante você ter a prudência de se proteger, né? De não revidar na mesma moeda, não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal fazendo o bem e simplesmente se proteger dessas pessoas a quem você ajudou e depois não tiveram, vamos dizer assim, a mesma consideração ou lhe pagaram com a mesma moeda, mas lhe traíram, né? Então vem falando a respeito desses aqui, os zifeus que subiram a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós. Então Davi havia se escondido entre eles e eles, ao invés de proteger, não, eles expuseram, né, o esconderijo de Davi, porque queriam galgar alguma coisa com o rei, queriam alguma mercê, algum favor, né, mas eles esquecem, né, de quanto Davi os ajudou, quanto Davi os protegeu. O Salmo 54 foi composto por Davi durante esse momento difícil, mas ele afirma no Salmo 54 a sua fé, a sua confiança em Deus. E assim deve ser a minha fé, assim deve ser a tua fé, assim deve ser a minha confiança, assim deve ser a tua confiança, não em homens, mas em Deus. Amém? É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos fortalece. Louvado seja Deus. Então, eles se levantam e Davi vai ali, né, observando. Nós vamos ver esses lugares aqui. Maom fica a mais ou menos 6,5 km ao sul de Zif, numa área conhecida como Arabá. E o verso 29 vai dizer que depois dos filisteus terem atacado Israel, Saul vai ter que defender o reino e Davi vai subir daquele lugar e vai ficar em lugares seguros. Lugares seguros, Massada, em Eugedi, ficava na área do Mar Morto. Este foi o lugar em que guerrilheiros judeus se refugiaram durante as revoltas de 66 a 70 depois de Cristo. Massada, na verdade, era uma fortaleza, né, no alto das montanhas. E realmente, quando o exército romano veio destruir Jerusalém, os judeus eles se refugiaram nesse lugar. E somente um escapou de todos os judeus que refugiaram-se, porque eles tinham feito um voto de se matarem caso os romanos conseguissem chegar. E esse é Flávio Josefo, um grande historiador judeu que era um comandante do exército e que depois se tornou um cidadão romano. E nós temos hoje muitas coisas falando a respeito do primeiro século e falando a respeito da história dos judeus através desse homem chamado Flávio Josefo. Davi vai escapar, mas a história vai continuar e nós vamos ver como Davi, ele verdadeiramente era o homem segundo o coração de Deus. E eu quero te estimular a ler a sua Bíblia, a você procurar conhecer a palavra de Deus, para que através desse conhecimento você seja liberto e receba proteção, provisão e cuidado. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar na Casa do Oleiro. Teremos o nosso culto de ceia, um tempo de comunhão e de celebração ao nosso Deus por tudo que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Estaremos ceando ali
juntos em comunhão e na presença do Senhor também, participando da sua palavra, que é o verdadeiro alimento. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.